Vamos à análise. Estão aqui Raquel Landim, já nos cumprimentamos. Caio Junqueira, boa noite, Caio. Em Brasília, Thaís Arbex de volta, que bom. Cautela, moderação. Vamos comemorar. A gente comemora sim quando tem números positivos, a gente lamenta quando os números são negativos, mas a pergunta política é a seguinte, Thaís. O governo está comemorando demais, perdeu a cautela? Boa noite, William. Boa noite, colegas e a todos que nos acompanham. Ali na equipe econômica, William, o discurso é quase sempre o mesmo. De que, na verdade, nós aqui da imprensa nunca conseguimos enxergar o que acontece de positivo. E que há, sim, uma retomada, que é preciso levar em consideração o período de trevas que o Brasil viveu por conta da pandemia. Eles se referem especificamente aos primeiros 3 meses, logo depois que o primeiro caso foi identificado aqui no país, lá em março do ano passado, e que há um movimento de recuperação. Então, esse é o discurso. O discurso é de que a economia está voltando e que há, de certa forma, uma má vontade com esse olhar, William. A Thaís nos leva para uma das coisas mais delicadas que tem, que é a capacidade que nós, profissionais de comunicação, temos de entender os fatos, fazer a relação entre eles e, a partir daí, criar uma interpretação que seja fiel aos fatos. Essa é a crítica que ela está levantando, que é vociferada, porque ele tem dito isso em tom de vociferar mesmo, ele está rosnando de raiva. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, estão rolando a desgraça, não estão entendendo o que está acontecendo. Vamos fazer autocrítica. Não estamos entendendo o que está acontecendo? Olha, William, talvez seja pretensão minha, mas do leque de pessoas que eu converso, é que depende muito de para onde você joga o seu olhar. Se nós olharmos para este momento, sim, o Brasil está voltando da pandemia, as pessoas estão voltando a trabalhar, o setor de serviços está se recuperando graças à vacinação. O problema é quando você joga o seu olhar para o futuro. Nós temos a taxa de juros subindo fortemente, uma inflação batendo em 2 dígitos, o governo com mais restrições fiscais para gastar do que no ano passado, com um orçamento de guerra. Tudo isso faz um caldo que indica crescimento mais fraco no ano que vem. Não é uma questão de torcida, é uma questão de olhar os dados e avaliar os dados e tentar enxergar para onde eles nos levam. Podemos estar errados? Tomara. Não tem nenhuma previsão para o ano que vem que leve o PIB além dos 2, nenhuma previsão para o ano que vem que considere os juros abaixo de 8, nenhuma previsão para o ano que vem que considere a inflação muito menor do que ela está hoje. E isso não fomos nós que inventamos. Caio Junqueira, é uma batalha política, evidentemente. É um prato cheio para um analista político experiente como você é. O governo está conseguindo ganhar essa guerra? Está difícil para o governo ganhar, principalmente se quando ele olha e ele tem as pesquisas, o governo Palácio do Planalto tem as pesquisas que ele não acredita e tem as pesquisas que ele acredita. E geralmente essas pesquisas são as mesmas. Os números batem, né? Eu tenho informação, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro tem sido alertado sobre pesquisas feitas por empresários aliados que batem com as pesquisas que nós temos visto. No caso, são pesquisas de opinião e popularidade ou tratam-se de previsões sobre o desempenho da economia? Sobre opinião e popularidade, okay, em relação ao governo, sobre cenário eleitoral com o ex-presidente Lula e batem com o que nós temos visto nas pesquisas recentemente. Não há muita diferença entre elas. Não há, eu concordo também que não há. E o que mostra essas pesquisas? Você trouxe os dados da economia, a população também não acredita. E não é possível que o nosso impacto, assim, da nossa cobertura alcance os 210, 200 milhões de brasileiros. A estimativa da população em relação aos indicadores econômicos não é positiva, né? Bate com o que a Raquel falou. E o governo sabe disso. Agora, o olhar que o governo, e eu concordo com a Thaís, ouço isso também do que a Thaís fala. Outro dia um ministro estava me dizendo, o Brasil que nós aqui dentro do Palácio do Planalto vemos e analisamos parece que é diferente do que vocês veem e analisam, né? Então, o governo está tentando potencializar
alguma coisa, algum indicador que venha de alguma maneira positivo para ele. Não está conseguindo, a meu ver, até agora. Mas o ponto que você levanta é essencial, porque no fundo você está levantando a questão entre os dados da realidade, que é com os quais a gente tenta trabalhar, né, sem torcida, sem paixão, e o que se faz a partir daí da política,